vamos estar falando de Apocalipse. O capítulo hoje é o capítulo número 8. Capítulo número 8. Capítulo de número 8. Semana passada nós falamos aqui sobre os mártires, louvado seja Deus, que morrerão no período da grande tribulação. Quem são esses mártires? Exatamente aqueles que ficaram, aqueles que não foram arrebatados, aqueles que brincaram, aleluia, com a sua fé, brincaram com a sua salvação, brincaram com Deus, aleluia, ficaram no arrebatamento, ficaram no mundo, ficaram aí à mercê de uma grande tribulação, glória a Deus, e agora, aleluia, se tornarão mártires aqueles que não aceitarem o sinal da besta, aqueles que morreram exatamente neste período. Não é porque vão morrer que são salvos, irmãos. Ao contrário, aleluia, aqueles que morreram, aleluia, pela fé em Cristo Jesus, serão salvos não pela sua morte, serão salvos pela misericórdia de Deus, pela misericórdia de Deus. Viu? Glória a Deus. Nós entendemos isso, que em todos os tempos, inclusive Antigo Testamento, Novo Testamento, período de grande tribulação, aleluia, a salvação, ela só pode ser feita, realizada por meio da fé. Na fé em Cristo, aleluia, claro, a resposta à nossa fé em Cristo é a salvação pela graça. E que a graça é um favor imerecido. Ninguém merece. Não é porque morreu na grande tribulação, não eu mereço a salvação. Ninguém merece. É pela misericórdia, é pela graça de Deus que nós seremos salvos. Então, hoje nós vamos estar entrando aqui no capítulo de número 8, que é sobre a abertura do sétimo selo. Tá bom? Abertura do sétimo selo. Abra sua Bíblia, por gentileza. Aleluia. Em Apocalipse, capítulo de número 8. Nós vamos começar a ler o versículo de número 1, para a glória de Deus. Santo é o Senhor. Aleluia. Capítulo 8, versículo de número 1 em diante, diz assim a palavra de Deus: a abertura do sétimo selo. Feliz aqui, antes de começar aqui, feliz por estar vendo aqui duas figuras, louvado seja Deus, duas pessoas a qual, aleluia, amamos, aleluia, desejamos toda sorte de bênção, para a glória de Deus, que é o Derival, que nesta noite está aqui, juntamente com a família. Glória a Deus. No domingo retrasado, nós estivemos ali, onde o Senhor Vicente estava, e hoje está aqui na casa do Senhor. Que Deus venha abençoar, que Deus venha estender a mão misericórdia dele, a mão misericordiosa dele sobre a vida desta família, e venha agir, venha operar. E também o nosso irmão Leonardo, há alguns dias, também não vinha, hoje entrou por essas portas, e também nós nos alegramos muito pela presença dos servos de Deus. Que Deus abençoe a vida dos nossos irmãos,
da vida das nossas, de toda a igreja, né? Eu me esqueço da jovem ali que veio com a irmã Maria, louvado seja Deus, eu sempre me esqueço. É a Beatriz, eu fico me esquecendo, e hoje ela está aqui também, que Deus abençoe a Beatriz também nesta noite, amém? Glória a Deus, diz assim a palavra do Senhor. E havendo aberto o sétimo selo, fez silêncio no céu, quase por meia hora, e vi os 7 anjos que estavam diante de Deus, e foram-lhe dadas 7 trombetas, e veio outro anjo, e pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso, para compor com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro, que está diante do trono, e a fumaça do incenso subiu com as orações dos santos, desde a mão do anjo até diante de Deus. E o anjo tomou o incensário e o encheu de fogo do altar, e o lançou sobre a terra. E houve depois vozes e trovões, relâmpagos e terremotos. Amém, queridos? Eu vou ficar até aqui, aí nós continuamos com a leitura alternada, tá bom? Nós vamos continuar bem. Vamos falar só um pouco sobre exatamente esses versículos que nós acabamos de ler. Na Bíblia, desde o começo, louvado seja o nome do Senhor, o incenso, ela simboliza, representa a oração, as orações dos santos, né? É como o Espírito Santo, a Bíblia diz que ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ele intercede por nós. E a Bíblia diz que nós, verdadeiramente, não sabemos orar. Não sabemos orar. Quantas orações que nós fizemos, irmãos, que se Deus tivesse respondido, nós estávamos numa fria e tínhamos inclusive colocado outras pessoas em uma fria. Nós não sabemos orar, né? Às vezes eu já vi cliente orando para Deus matar pessoas. Já vi maridos que... Não, maridos eu não vi não, isso é mais para coisa de mulher, sabe? Eu vi mulheres. Homem eu não vi não, estou sendo sincero. 26 anos eu nunca vi um homem para Deus mandar, para Deus pedir para Deus matar a mulher dele, não, mas mulher eu já vi orando para Deus matar os maridos, irmão. Para Senhor, não tem jeito, nem manda preparar, se eu mato logo, né? Não manda nem preparar. É orando para Deus matar. Orando para Deus matar. Na verdade, verdadeiramente, irmão, nós não sabemos orar. Se não fosse o Espírito Santo, irmão, intercedendo por nós, misericórdia de nós e daqueles que nós apresentamos em oração. Então, quando colocamos o joelho no chão, quando abrimos a nossa boca e oramos, o Espírito Santo começa a agir, como se refinando a nossa oração, até ela se tornar incenso diante de Deus. E o que é incenso? É fumaça. Se acende um incenso que libera um cheiro de um perfume, ela vira fumaça. E é exatamente essa fumaça, irmão, representa as orações dos crentes diante de Deus. E no período da grande tribulação, até o final dela, irmão, o que não vai faltar é oração. O que não vai faltar, querido, é oração. Oração de quê? Tem misericórdia de mim. Oração de quê? Me ajuda, Senhor.
nos lugares certos. Ele começa a pegar a borracha, eu estou aqui conjecturando, apagando palavras, isso aqui não vou levar até ele não, apaga, né? E ele de repente começa a colocar uma tradução aqui, não o que ele estava querendo falar, o que ela estava querendo falar é isso aqui. Fora orações que são feitas com lágrimas. Quantos aqui já colocaram o joelho no chão e não conseguiram falar uma palavra, mas choraram, derramaram lágrimas, gemeram? Não, lágrimas de crente são palavras de Deus. São palavras que nós não conseguimos falar. Lágrimas. Então, incenso significa isso. A intercessão, a oração, aleluia, que agora que chega diante do trono de Deus. Então, o Apocalipse, no Apocalipse no capítulo 8, marca exatamente a transição exatamente dos seres, das trombetas. E quando João escreve esta palavra, enfrentava grandes perseguições com o Império Romano, como os irmãos sabem, e o capítulo revela que Deus continua soberano aos seus juízos, com justo e progressivo. Por isso que este período de 3 anos e meio é chamado de grande tribulação, porque vai ser um acontecimento após o outro, sem intervalo. Não é como nós estamos aqui passando por um deserto, e de repente nós chegamos no final do deserto e chega na bonança, chega no oásis e tem um momento de vitória. Aí você tem aquele minuto, aquele momento de descanso, né? Aquele momento que vai comer picanha, vai comer açaí, né? Aquele momento de... Mas de repente, um tempo depois, se levantou para luta, se levantou para a prova. Pelo menos você teve um tempo de dar uma descansada, relaxada. Mas a grande tribulação, querido, é um acontecimento após o outro, sem intervalo para descanso. Por isso, as pessoas, irmão, não conseguirão dormir direito, as pessoas não conseguirão se alimentar, as pessoas não terão descanso nesse período, porque é um acontecimento após o outro. É uma estrela caindo no mar, é uma estrela caindo na terra, são demônios que estão matando pessoas nesse período, guerras, perseguições, sem descanso, sem momento de pausa. Não existe, dá um tempo, não existe. É grande tribulação, realmente e verdadeiramente, querido. Então, Deus, através das trombetas, aleluia, eram usadas as trombetas ou os ofar, que são essas trombetas que existiam nos nossos dias de hoje, chamado jofar, né? Elas eram usadas para convocar o povo para a adoração, anunciar guerra, alertar sobre juízo, proclamar a intervenção de Deus. Em Apocalipse, as trombetas anunciam juízos divinos e também servem como chamado ao arrependimento. Então veja, por que vai ter salvação depois que a igreja vai ser levada? Porque o Espírito Santo vai continuar na terra. Porque a única pessoa, o único ser no universo que tem poder de convencer alguém e levar alguém ao arrependimento é o Espírito Santo. Ninguém vai fazer. Por isso vai ter salvação neste período de tribulação. As pessoas se arrependerão das suas vidas, aleluia. Todavia, não escaparão da morte, não escaparão da espada, e viverão errantes, correndo de um lado para o outro, sem, aleluia, descanso. Então, sim, haverá salvação
no período da grande tribulação. Por quê, pastor? Porque haverá pessoas que se arrependem. E quem se arrepende, Deus perdoa, Deus, ou uma vez salvo, ou condenado ou salvo para sempre. Perdoa. Diferente de algumas doutrinas que diz que já nasceu pessoas condenadas e pessoas, aleluia, salvas. Não, a salvação, ela é uma obra de Deus para todas as pessoas, de todos os tempos e de todas as épocas. Aleluia. Se arrependeu dos seus pecados, o Senhor perdoa e consequentemente salva. Porque está escrito na palavra de Deus, no texto alto, né? João 3,16. Aleluia. Deus amou o mundo de tal maneira para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então a salvação, irmão, é para aquele que crê. A salvação é para todos aqueles que creem e entregam verdadeiramente as suas vidas ao Senhor. Aleluia. Pastor, e o que quer dizer esse silêncio que houve no céu nos versículos que nós acabamos de ler? Silêncio, irmão, representa ou demonstra reverência, expectativa diante da manifestação da justiça de Deus. Antes do derramamento do juízo, todos os céus se calam diante da majestade do Senhor. Antes de Deus agir, queridos, o povo deve aprender a reverenciar e confiar na sua soberania. Grande tribulação é prova da soberania de Deus. A grande tribulação é a prova da soberania de Deus com a humanidade. Pois a grande tribulação é o tratar de Deus para com o povo de Israel. É um tratar de Deus para com o povo de Israel. Então, na operação de Deus nesse período, irmão, a terra, o mar, o céu, a natureza ficarão em silêncio, diz a Bíblia, por quantos minutos, irmãos? Quase o quê? Quase o quê? Quase meia hora. Quase meia hora. A natureza em si, neste período, ficará em silêncio. E esse silêncio demonstra a reverência de todas as obras da mão de Deus para com o seu Criador, dizendo: o juízo de Deus está sendo derramado sobre a terra, e nós o reverenciamos porque Ele é poderoso. Amém, queridos? Irmão, a natureza e tudo que existe louva aquele que o criou. É por isso que ele falou para o povo que não queria adorar, dizendo: olha, se esses se calarem, até as pedras clamarão. Ele fala a respeito da natureza. Ele fala a respeito da sua criação. Ele, no meio do mar, aonde estava turbulento, tempestade, vento, e os discípulos aterrorizados pela tempestade, ele simplesmente disse assim: acalma, vento, aquieta-te, mar. E o vento e o mar se aquietaram, se acalmaram, e entrou no barco, aleluia, com os discípulos, e simplesmente eles perguntaram: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Irmão, se Deus tivesse dado boca para o vento, boca para o mar, assim como Ele capacitou a jumenta para falar com o profeta, pode ter certeza que
o sistema, a natureza responderia quem era aquele. E ela responderia: ele é o Criador, ele é o Senhor. Ele falou e tudo que hoje existe aconteceu. Glória a Deus. Ele disse: haja, e o que não havia apareceu. Ele deu ordem para a terra, dizendo: produza, e a terra vai ter que dar um jeito para produzir. Ele olhou para a água e disse: produza, e as águas teve que dar um jeito para produzir. Então, nesse período, irmão, aonde guerras, aonde tantos flagelos vai estar acontecendo, haverá um período de silêncio de quase meia hora. Silêncio perturbador para aqueles que estarão, mas é a reverência da criação, aleluia, para o seu Criador. João vê 7 anjos com 7 trombetas, e outro anjo oferecendo incenso, juntamente, aleluia, com as orações. E que significa isso? Como nós já temos falado, é a oração do povo de Deus. Então nós colocamos aqui Salmos 142, por favor. No versículo 2. Suba a minha oração perante a tua face, como incenso, e as minhas mãos levantadas sejam como o sacrifício da paz. Queridos, eu acho isso muito maravilhoso. Por que eu acho isso maravilhoso? A questão da nossa adoração. A questão da nossa oração. Isso, irmão, é algo que nós precisamos ponderar, meditar. Quantos irmãos não oram mais como oravam? Quantos não buscam a Deus ou não adoram a Deus como adoravam antes? E isso, aleluia, pode ser percebido não na vida dos outros, não, na nossa vida mesmo. Eu não vou pedir para você olhar para o irmão ou para a irmã, não. Olha para você mesmo quando chega na igreja para adorar a Deus. O que é que você sente? O que te motiva a adorar a Deus? Olha para você mesmo o desejo quando você entra na igreja. Se é para buscar o sítio de Deus, ou já vai com aquele pensamento: rapaz, tomara que termine logo, tomara que acabe esse trem, está demorando muito. Porque isso, infelizmente, amados, é uma realidade dos nossos dias. Os crentes chegam na igreja sem vontade, sem desejo. E muitos, irmão, desses, quando eu falo muito desse, é porque muitos que chegaram sem vontade ou sem desejo, aleluia, quando chegam no ambiente, aí muda o pensamento, e busca, e ora, aí Deus ainda tem misericórdia e toma, a presença renova. Mas muitos desses que entram com esses pensamentos na igreja, ou com esses desejos de nem entrar, voltam para casa mais vazios do que chegaram. Que coisa triste. Que coisa triste é estar num ambiente onde estamos reunidos para adorar a Deus e simplesmente não sentimos o desejo de adorar a Ele em espírito. Como ele merece. Então, o salmista, ele entende a necessidade de sempre estar, louvado seja Deus, enviando para Deus o nosso incenso. E eu pergunto para você nessa noite: tem incenso aí para Deus nessa noite? Estamos nessa noite aqui reproduzindo, olha a palavra, reproduzindo incenso, fumaça, adoração
oração. Eu disse, irmão, que lá no começo que incenso libera um cheiro de um perfume. Será que a fumaça que nós estamos liberando para Deus está agradável ao seu olfato? Ou está como Sodoma e Gomorra estavam liberando também um tipo de fumaça? Mas a Bíblia diz que cheirava mal, as narinas do Senhor. Essa palavra, irmãos, essa palavra é para abrir, chamar a nossa atenção. A gente precisa voltar verdadeiramente a agradar a Deus com a nossa coração. Não é agradar aos homens, não é, pelo contrário, irmão, é agradar a Deus, porque Ele é digno de ser adorado. Ele é digno de ser exaltado. Aleluia. Então, em casa, libera fumaça para Deus. Na igreja, vamos nos juntar e vamos liberar esse incenso para Deus, que são as nossas orações, que são a nossa adoração. Olha o período onde isso vai acontecer, grande tribulação. Olha o período, e nós estamos vivendo a misericórdia de Deus aqui sobre a nossa vida, porque Ele tem nos dado a oportunidade, irmão. Ele tem nos dado a oportunidade de estar de pé na sua presença. Mas sabe por que muitos não adoram? Porque não reconhecem as obras de Deus. Porque se verdadeiramente reconhecesse, olha aí, a minha mente, irmão, às vezes a minha esposa reclama que eu me esqueço de falar algumas coisas para ela, que eu me esqueço. Aí eu falando sobre isso, sobre gratidão, eu me lembrei do que aconteceu comigo na vinda para casa do outro. Vem aqui no bairro. Antes de chegar ali na Maresia, eu vejo uma moto na minha preferencial, e de repente uma mulher atravessa a minha frente, que o meu coração foi para bem na garganta. Atravessa assim, literalmente. Atravessa. Quando isso acontece, o meu coração começa a pular de peito. Aí, como homem, bate logo aquela raiva para um indivíduo dessa, né? Uma miserável dessa, bate logo a raiva, né? Mas aí o coração começa a palpitar novamente. Aí eu de repente comecei a agradecer a Deus, obrigado. Obrigado por quê, pastor? Quando que o senhor estava agradecendo? Eu comecei a agradecer, Senhor, obrigado por eu ter parado naquele sinal. Obrigado porque quando eu quis em alguns momentos acelerar para ir mais rápido, eu não acelerei. Você entende? Obrigado pelas vezes que eu freiei no caminho, que eu dei preferência a alguém. Obrigado aqueles mínimos detalhes que nos livrou de mais lá na frente para estirar do chão. E às vezes a gente pensa, não, mas isso é a nossa prudência. É prudência não, irmão. É misericórdia de Deus, aleluia. É misericórdia de Deus. Senhor. Ele que vai guardando, Ele que vai livrando a nossa ida, a nossa vinda. Ele que cuida dos nossos, Ele que cuida dos filhos, Ele que cuida da esposa, do marido, Ele que cuida de tudo. Glória a Deus. Então nós precisamos verdadeiramente, com gratidão, adorar aquele que merece a nossa coração. Ninguém está aqui porque é forte, ninguém está aqui porque é sortudo, ninguém está aqui, louvado seja o nome santo do Senhor, porque é ágil, aleluia, nas suas escolhas e nas suas decisões. Não, louvado seja o nome santo do Senhor. É a misericórdia de Deus, é a mão de Deus assim guardando, é a mão de Deus aqui não toca, aqui não pega, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Glória, sua misericórdia. Obrigado, você entende isso? Quando você entende, você começa a agradecer a Deus pelos detalhes. Aí eu vim me lembrando do caminho de chegar. Eu queria fazer uma ultrapassagem, ele disse que
sinal vai ficando, me lembrei do sinal ficando amarelo, não. Esse daqui não tem fotossensor, está amarelo, porque tem gente que pensa que a lei de trânsito é assim, ó. Verde, continue, né? Não, vermelho, claro. Verde, continue, o amarelo, vai mais rápido. Tem gente que é assim, né? Vai mais rápido. Aí eu freiei e disse: Senhor, foi o Senhor que me fez frear. Foi o Senhor que me fez. Você está entendendo aqui? E aí você agradece, porque se não fosse Deus, como diz o Salmo 124, os nossos inimigos já tinham nos engolido vivos. Quem pode agradecer a Deus? Quem pode louvar a Ele e aplaudir pela sua grande misericórdia? Aleluia! Glória a Deus! Glória! Então, amados, quando o anjo lança fogo no altar sobre a terra, segue-se os trovões, vozes, relâmpagos, terremotos, indicando que o juízo de Deus também é resposta à justiça de Deus. Nenhuma oração feita com fé, irmão, é esquecida. Escute isso. Nenhuma oração feita com fé a Deus é esquecida. Nenhuma. Deus age segundo o seu tempo e sua vontade. E a oração, irmão, participa do propósito, aleluia, de Deus na história, verdadeiramente. Os crentes imediatistas de hoje pedem hoje e já queria que Deus respondesse ontem. Sim ou não? E quando não responde? E quando não vem? Aí, querido, aí eu vou dizer uma coisa, viu? Só Jesus para ter misericórdia. Mas toda oração feita com fé a Deus, Ele ouve. Pode ter certeza que sim. E olhando para isso, está sendo falado muito aqui sobre oração, porque é a necessidade que nós temos. Se nós orar mais, terá mais poder. Se nós orar mais, terá mais autoridade. Se nós orar mais, Deus fará mais em nosso favor. Oh, aleluia. O contrário também é verdadeiro. Se eu orar pouco, a fé também será pouca. Se eu orar pouco, irmão, aleluia, a fraqueza será muita. Então, com urgência, de forma particular e coletiva, igreja, voltemos a orar. Voltemos a melhorar o incenso, aleluia, glória a Deus. Aí, olha só o versículo 7, versículo 6 e versículo 7. Olha para mim. Versículos 6 e 7. Diz: e os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocá-las. E o primeiro anjo tocou a sua trombeta, e houve saraiva de fogo misturado com sangue, e foram lançados na terra. Olha isso aqui. O que são essas saraivas de fogo? Queridos, são bolas de fogo caindo do céu e atingindo a terra. Amados, Deus é muito misericordioso para conosco. Dos alunos aí, né? Os alunos, você sabe qual é, aleluia,
louvado seja Deus, a maior proteção, de forma física, de forma humanamente falando, a maior proteção para o planeta Terra. E que se não fosse essa proteção, queridos, a Terra já teria sido destruída. Você sabe o que é? É o Sol. É o satélite da Terra, a Lua. Se você já teve a oportunidade de olhar para a Lua ou ver de mais próximo, né, nas imagens, ou microscópio, ou telescópio, por exemplo, você vai ver grandes crateras, irmãos, que dentro, nessas crateras que existem na Lua, caberia, irmão, prédios, arranha-céu dessas crateras. E esses buracos foram feitos por quê, irmão? Por grandes meteoros, irmãos, que vinham na direção da Terra e acabam atingindo a Lua. E as que passam, aleluia, da Lua, se fragmentam quando entram na atmosfera da Terra. É por isso que você olha aos nossos pais, os antigos, e isso olha uma estrela cadente, estava pedindo, não, é uma pedra se desmanchando em fogo no céu. Estrela cadente. Nesse período, quando a trombeta tocar, irmão, não vai ter lua para proteger, não vai ter atmosfera para derreter, aleluia, com a quintura, o calor e fragmentar as rochas. Ao contrário, elas passarão, aleluia, o sistema solar, elas entrarão, aleluia, na atmosfera da Terra, e literalmente, não é aqui algo simbólico, não, querido, é literal, cairá em toda a terra, em todos os lugares, saraiva, bolas ardendo em fogo, atingirão a terra. Olha só o versículo: bolas de fogo atingirão a terra. E houve saraiva, versículo 7, e fogo misturado com sangue, e foram lançados na terra. Olha isso. E queimou-se a terça parte das árvores, e toda a erva verde foi queimada. Esse período aqui é exatamente o período, querido, a última parte do período da grande tribulação, os 3 anos e meio que restam, aonde o império do anticristo vai cair diante dos seus olhos, porque a economia do mundo vai ser destruída por essas saraias de fogo. O segundo anjo, versículo 8, o segundo anjo tocou a trombeta e foi lançado no mar uma coisa como um grande monte. Olha isso, irmão. João, quando olha, ele não consegue nem explicar o que é aquilo. Uma grande coisa, como se fosse um grande monte, uma montanha, vai cair no mar, ardendo em fogo, e tornou-se em sangue a terça parte do mar. Olha que coisa, irmãos. Bolas de fogo cairão na terra, destruirá a terça parte de todas as árvores e a alimentação da terra. Uma grande montanha em fogo atingirá as águas e destruirá, transformando a terça parte das águas em sangue. As águas ficarão envenenadas, pessoas vão beber desta água e vão morrer. Olha o colapso que a terra vai passar. Eu fico só triste com aqueles que imaginam que é aqui na terra. Que vai sobrar alguma coisa da terra.
para eles usufruírem. Não, querido, a Bíblia diz que a terra arderá em fogo. Pastor, e quem vai fazer isso? Querido, quem vai fazer isso é o próprio Deus, porque esses acontecimentos é juízo de Deus para a humanidade, que o rejeitou. Vamos continuar lendo. Versículo 9. E morreu a terça parte das criaturas que tinham vida na terra, irmão. E perdeu-se a terça parte das naus ou os navios, as embarcações. Irmão, a terra vai feder. A terra será, irmão, eu imagino, em todo o globo terra, será pouco a quantidade de urubus que vai estar voando para a terra, por causa da podridão de animais mortos, seja na terra ou seja na água, apodrecendo. A terra vai feder. É como se Deus estivesse falando para nós, é como se Deus estivesse falando para a humanidade, dizendo assim: o pecado que fede mal as minhas narinas, eu vou deixar vocês sentir um pouquinho. O tipo de cheiro, o tipo de odor que tem estado no meu nariz por tantos anos. A terra vai ferir, morte, embarcações serão perdidas, a terça parte do mar, a terça parte das coisas que estão na terra. Mas só foi agora a segunda trombeta. A terceira, o terceiro anjo tocou a sua trombeta e caiu do céu, olha isso, caiu do céu uma grande estrela ardendo como tocha, e caiu sobre a terça parte dos rios. Espera aí, a primeira, irmão, foi dos oceanos, do mar. A terça parte foi destruída. Alimentos marinhos ficarão escassos. E agora, quando o anjo toca a terceira trombeta, cai uma grande estrela ardendo em fogo sobre os rios. Isso é a referência, irmão, da água potável, a água que nós ingerimos. As pessoas morreram de sede. As pessoas morreram de sede. A Bíblia diz que a sua língua se aprega, ficará pregada no céu da boca, por causa da sede da terra. Versículo 11. E o nome da estrela era Abissínio, e a terça parte das águas tornou-se em Abissínio amarga, se tornou-se venenosa, e muitos homens morreram das águas, porque se tornaram amargas. Todos esses acontecimentos. E só estamos na terceira trombeta. Versículo de número, aleluia, 11, versículo 12, melhor dizendo. E o quarto anjo tocou a sua trombeta, e foi ferida a terça parte de quê? Do sol. A terça parte do sol foi ferida. E a
para que a terça parte delas, ou deles, se escurecesse, e a terça parte do dia não brilhasse, e semelhantemente à noite. E é o que vai acontecer exatamente para nós. O sol irá parar de brilhar na sua frente. As noites que já são escuras se tornarão mais escuras. Os dias, irmão, se tornarão mais curtos. Então, a vida da humanidade nesse período, irmão, se tornará deprimente, triste, vazia. Então, são cenários que você e eu precisamos acordar, melhor dizendo, para não estar presente nesse cenário. E qual é o único meio de fugir desse cenário, querido? Ou já morreu, ou já está morto em Cristo, ou será arrebatado. Mas para aqueles que ficarem, é essa situação que vai acontecer. Aí eu pergunto para vocês: quantos querem ficar? Quantos querem ficar no arrebatamento? Todos em pleno juízo vão dizer: eu não quero ficar, eu quero subir. Eu quero é ser arrebatado, eu quero é ser arrebatado. Mas o que você está disposta e disposto a fazer para não perder essa oportunidade? O que nós estamos dispostos a fazer para não perder a oportunidade de ser arrebatado? Você está disposto? Você está disposto, louvado seja Deus, a se manter fiel à tua vida? Você está disposto, você está disposta, louvado seja Deus, a deixar os vícios, deixar, aleluia, a mentira, o engano, para ser arrebatado naquele dia? Você está disposto a abandonar, deixar as fofocas, as mentiras, os enganos, os pecados ocultos, para você não ficar, né? Porque esse dia vai vir, eu estando preparado ou não, isso vai acontecer. E o Senhor agiu com misericórdia a sua igreja, preparando para ela, aleluia, o céu, as bodas do Cordeiro, aleluia, a coroa de vida, a sua salvação para a igreja. Você está disposto, louvado seja Deus, inclusive, a rejeitar a tua própria vontade para fazer a vontade de Deus? São coisas que nós precisamos ponderar. E deixa eu dizer isso, a palavra nessas quartas-feiras não é para fazer você sair daqui, não é para fazer você pular, não é para fazer você, aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor, sair aqui flutuando, não, é para fazer você ponderar mesmo. É para fazer nós, irmãos, sair daqui pensando na nossa vida. Jesus está voltando, e depois da sua volta, a terra, o mundo estará entregue aos juízos de Deus. Aos juízos. Deus vai tratar com cada um desse período. Olha só isso para nós terminar. E olhei, e ouvi um anjo
dizendo com grande voz, um anjo. E como é que ele diz aí, irmão? Tem o que aí? Tem 3 aias. Ai, ai, ai. Dos que? Dos que habitam aonde? Na terra, meu Deus. Por causa das outras vozes, das trombetas, dos 3 anjos que estão por tocar. Meu Deus, misericórdia. Já não é suficiente. Ele está dizendo, viu? Está faltando 3 anjos. Está faltando 3 trombetas tocar. E o anjo passa na terra voando, dizendo, ai, ai, ai da terra. Porque, aleluia, louvado seja Deus, está faltando 3 trombetas que tocam. Digna e fiel é esta palavra, e ela terá o seu real cumprimento. Ela terá o seu real cumprimento. Aqueles que forem fiéis até o fim, aqueles que perseverarem até o fim, serão salvos. Porém, aqueles que estão só de aparência, parecem mais ou menos, estão juntos, mas a verdade não estão. Estão presentes, aleluia, mas na verdade estão longe. Que coisa triste, né? A gente consegue sentir o calor das pessoas, a gente consegue apertar a mão, a gente consegue dar um abraço, a gente consegue até enxergar. Mas muitas dessas pessoas estão tão longe daqui. Estão tão longe daqui. A palavra, a revelação do Apocalipse é para nos acordar, né? E nos despertar. Porque Jesus irá voltar. Jesus irá voltar. E a Bíblia diz que o seu galardão está com ele, para dar a cada um segundo as suas. Fica de pé nessa. A minha oração, a nossa oração, precisa verdadeiramente voltar a ser oferecida a Deus. Glória! Como incenso, como fumaça cheirosa nos meus narizes do Senhor. Glória a Deus! Oh, aleluia, glória a Deus! Louvado seja Deus! Glória! Deixa eu dizer, não é qualquer tipo de oração, não. É aquela oração assim, ó, Senhor, tem misericórdia de mim. Senhor, perdoa os meus pecados. Senhor, perdoa as minhas falhas, os meus erros. Olha, Senhor, socorre-nos. Olha, Deus, tem misericórdia de nós, Senhor, porque somos pecadores. Aleluia, glória a Deus. Oh, aleluia, glória a Deus. Oh, é aquela oração assim, Senhor, me dá isso, me dá aquilo. Senhor, isso e aquilo outro, não, Deus. Não, olha. Ele sabe de tudo que nós precisamos. O que mais a igreja precisa, o que mais você e eu necessitamos, aleluia, é de aproximação, aleluia, com o nosso Deus. É de aproximação com
Se é para fazer, vamos fazer verdadeiramente com amor. Se é para fazer, vamos fazer o melhor para Ele. Glória! Se é, louvado seja Deus, para chamar a atenção dEle, seja, louvado seja Deus, com o nosso coração totalmente voltado para Ele. Glória! É tempo não de rasgar vestes, é tempo de rasgar o coração diante de Deus, para que Ele tenha misericórdia. Glória a Deus! E se tiver alguém para aceitar Jesus nesta noite, se reconciliar